Mais uma vez, a nossa equipe de reportagem mostrando, dando evidência para os filhos da terra. Nesse momento, iremos saber um pouquinho da história da escritora coromandelense Sônia Machado. Vamos conversar com ela, bater um papo com ela para saber, então, a sua trajetória e esse olhar que ela tem diante de mais de 40 obras já criadas e divulgadas por ela. Então, a nossa artista, escritora de Coromandel, Sônia, quando começou esse gosto pela leitura que você sempre teve e reflete, então, nas suas obras? Bom dia, Wagner. Olha, começou assim, eu era bem pequenininha, foi antes dos 6 anos, assim, essa minha história, né? A leitura, principalmente, eu vivia sonhando em aprender a ler. Então, na época, assim, naquele início do Beabá, mas eu vivia vasculhando jornais, porque na época que a gente morava lá na roça, então não tinha nada para ler. Eu vivia vasculhando jornais, querendo ali saber o que estava escrito, e de tanto folhear, um dia, eu até falo que esse acontecimento foi assim, meio que mágico, porque do nada eu li o jornal. Então a minha primeira leitura foi no jornal. E na roça não tinha muito o que ler, tinha só o nosso livrinho de poesias, o nosso livrinho de histórias, e comecei a ler de verdade mesmo, sim, eu tinha uns 16 anos, que eu vim para a cidade e descobri a biblioteca, né, da prefeitura e não saía de lá. E agora eu leio, todo dia eu leio, nem que seja um pouquinho. Não com aquela coisa assim voraz, mas porque às vezes já está assim, né, mas leio todo dia. E sobre escrita, também começou naquela época, mas naquela época a gente escrevia mais assim, as composições, hoje fala redação e tal, na época a gente falava composições, escrevia as que a professora mandava, mas eu queria escrever coisas minhas, mas não podia, porque o caderno era a conta lá da escola, né? Não podia. Então, a minha mãe me dava aqueles papéis que meu pai levava da cidade embrulhando pão, que até era uma novidade, né? Aqueles pão de sal, aqueles papel cor-de-rosa ou verde. Então, eu pedia à minha mãe e escrevia neles. Inclusive, meu primeiro poema, que foi estar inspirado num poema de um jornal, eu escrevi num desses papel. Mas eu tinha, por essa época, eu tinha uns 12, 13 anos. E depois, passei um tempo sem escrever. Quando eu já morava aqui na cidade, que fui trabalhar fora, tinha aquelas máquinas de datilografar, e eu comecei a datilografar poemas ali. Depois parei um tempo, depois com mais de 40 anos, eu comecei a escrever para valer. Aí já tinha aquela coisa de tecnologia, né, que facilitava, e nunca mais parei. Escrevo todo dia, né, todo dia eu escrevo um pouquinho, às vezes dá aquela crise assim, de que dá uns poetas, né, falta de inspiração, uns dias, mas depois quando começa para valer, eu escrevo todo dia. De maneira geral, o que você escreve? Qual que é a temática? Porque são várias obras, mas de maneira geral, o que está ali dissertado em poema, em pensamentos, nas narrativas que você escreve? Olha, na verdade, não tem assim, um tema específico. Eu já escrevi de tudo. Acho que já defasei tudo quando assim, tema, mas teve uns que eu escrevi mais sobre eles. Por exemplo, eu sou apaixonada pelas estações do ano. E eu escrevo muito sobre a natureza, estações do ano. Inclusive, em 2014, que eu falo que foi o meu ano assim, mais poético, foi o ano que eu trabalhei as 4 estações do ano, fiz 4 volumes, um para cada estação, então fiquei o ano inteiro ali envolvida, e além desses livros, que tem poesia, assim, poema livre, com estrutura e tudo mais, ainda escrevi o livro que tem o nome de Momentos em 4 Estações e Haikais, que Haikai é um poeminha chinês, né, escrevi isso também, hoje ainda continuo escrevendo, mas falo de vários temas, assim, não tem um específico não. Na literatura, tem profissionais que você tem uma inspiração maior e serviram, então, de exemplo para a escrita, no seu jeito, no seu olhar? Olha, como eu escrevo, gosto mais de escrever poemas, as que mais me inspiram, assim, a referência mais poetas, né? Os clássicos, mas hoje inspiro muito também nos poetas mais modernos também, mas o que veio mesmo lá da minha infância, que até hoje me marca, é Cecília Meirelles e Olavo Bilac. Mas já me inspirei muito também no poeta chileno, Pablo Neruda, inclusive para escrever os 2 livros de sonetos que eu tenho, foi inspirado nele, né? Fale um pouquinho da obra
essa última que você divulgou ano passado, também teve o lançamento, que é Prosas e Versos, com recursos da Lei Paulo Gustavo, recursos federais, com apoio da Prefeitura de Coromandel. O livro que eu publiquei com recursos da Lei Paulo Gustavo é esse, né, Prosas e Versos. Essa Lei Paulo Gustavo é uma lei que foi criada assim, através... O Paulo Gustavo faleceu de Covid, né, em 2022, e a gente sabe que a cultura sofreu muito as consequências. Então foi criada essa lei e repassado recursos para os municípios para fomentar a cultura. Então teve o edital aqui em Coromandel, eu apresentei meu projeto, que foi aprovado, né, e publiquei esse livro, que é de prosas e versos. A metade são poemas e metade prosas, né? E o objetivo era levar assim, mais para as escolas públicas e algumas entidades. E, de fato, eu fui e apresentei esse trabalho nas escolas, por exemplo, a Escola Estadual Jaque Botelho, a Lira Erval, né? Apresentei na APAI, apresentei no Conviver, no CRAS, e aí... Na apresentação do trabalho, eu deixava também livros lá, como doação. E esse foi o foco mesmo. Todos os livros que foram impressos foram doados para essas entidades, como uma forma de mostrar o trabalho assim, do escritor coromandelense. Incentivar, né? Porque às vezes a gente fica pensando assim, só naqueles escritores clássicos e tal, não imagine que o Coromandel tem escritor, né? Então era uma forma de incentivar ali os alunos a ler, escrever também, né? Falei da minha trajetória, minha história de leitura e escrita. Inclusive foi um trabalho assim tão importante que foi uma sementinha ali plantada, que depois eu até fiquei sabendo que das minha apresentação, por exemplo, nas Horas de Moraes, uma professora me falou que depois da apresentação eles só queriam saber de escrever, poema e tudo mais. Então é uma coisa gratificante, né? Agora, quanto ao livro, ele traz temas assim, eu falo, por exemplo, alguns contos falam da minha infância, que traz coisas de cultura, que inclusive é patrimônio imaterial aqui de Coromandel, tipo os carros de bois, né? Então eu falo história do carro de boi, do meu pai, dos engenhos, festa de reis, e trago outros temas como racismo, fome, né? Alguns temas que eu questionava quando criança, que é a relação aos indígenas e à escravidão. As escolas nunca falam a verdade para a gente, então eu pesquisei muito para falar sobre isso, né? E foi um projeto que eu considero muito, muito bom. Foi muito bom, muito gratificante. Muito obrigado, então, à nossa escritora de Coromandel, a Sônia Machado, contando um pouquinho da sua trajetória diante da escrita, diante das obras criadas, então, por ela, mais de 40 obras desenvolvidas aqui no município de Coromandel, com um olhar diferente, a temática diferente. Acompanhe agora, ela vai declamar uma parte do livro, então, de Prosas e Versos, para você acompanhar um pouquinho do trabalho da escritora, então, aqui de Coromandel, a Sônia Machado. Rádio Super 95 FM. Jornalismo diferente é aqui. Chora a natureza, lágrimas que deslizam no leito dos rios, no andar vacilante dos animais quase extintos, nas árvores esfaceladas pelo aço frio, no canto do lamento de pássaros sem ninho. Chora a natureza, lágrimas sufocadas pela fumaça do ar, pelas cinzas que restam de nossas reservas, pelas chaminés que não podem parar, pelos carros velozes que invadem as ruas. Chora a natureza, lágrimas que rugem nas enchentes bravias, no calor insuportável que derretem geleiras, nos desertos secos onde cerrados havia, no clima volúvel onde a previsão não tem vez. Chora a natureza, as lágrimas amargas do seu lamento, enquanto é a mira do louco progresso que explora seu âmago cheio de tormento. Não há lágrimas no homem perverso.